Olá, crianças, bom dia, sexto ano. Hoje nós iniciando a nossa semana, nossa segunda-feira, iniciando nosso mês de abril, ok? Hoje, nossa primeira aula de oficina, nós vamos complementar, o nosso capítulo 3, que nós vimos na última aula, as 10 características do comportamento empreendedor, que são chamadas de CCES. Características do comportamento empreendedor são assim, é uma frase muito grande, né? Então a gente resume por CCE, característica do comportamento empreendedor, e o S porque está no plural, certo? Então antes da gente continuar revisando sobre as características do comportamento empreendedor, a gente vai falar só um pouquinho do capítulo 2, certo? Porque a gente vai começar já com a nossa atividade para casa, certo? Essa atividade de casa a gente já vai começar agora no início da aula, né? E no decorrer da aula a gente vai concluí-la, ok? Então, nós estudamos no capítulo 2 o espírito de liderança, de iniciativa, colaboração com atitudes empreendedoras. Com leituras de imagem e resolução de atividades do capítulo, refletimos que o empreendedorismo ele está dentro de todos nós, certo? Mas o que foi realmente que ficou na memória de vocês sobre o que a gente estudou até esse momento? Quais foram as reflexões que vocês fizeram sobre os temas? Certo? Então, quem está com o livro, vai abrir o livro agora na página 20, certo? Na página 20, vai colocar aí, na página 20, já a tarefa de casa e vai colocar a data de hoje, 5/4/2021. E quem está sem o livro, já sabe o mesmo processo. Copia todas as perguntas no caderno e responde, porque todas as questões eu dito na aula, então você não tem como justificar de não fazer a atividade porque não possui o seu livro, ok? Então, vamos fazer uma atividade típica de um profissional da área da comunicação social. Certo? Você vai escolher um colega de turma e entrevistá-lo. Depois você será entrevistado pelo seu mesmo colega. Então, se você tiver a oportunidade de fazer essa atividade com mais um coleguinha, certo? Que você pode fazer por telefone, por mensagem, né? Isso pela comunicação aí. Não precisa, a gente sabe, ninguém vai para a casa de ninguém. Mas se você não tiver um colega, um amigo para que você possa fazer, não tem problema. Você pode escolher uma pessoa, certo? Da sua casa, ok? Você vai botar lá o nome, tem entrevistado, certo? Aí você coloca o nome da pessoa, ok? E a idade do lado. Então, quem está sem o livro, vai fazer no caderno. Entrevistado, vai colocar o nome da pessoa. Se você tiver um amigo, ok, você vai tentar fazer essa tarefa com o seu amigo, se comunicando com ele. Se não, você não vai deixar de fazer. Você vai fazer com uma pessoa, qualquer próxima aí, da sua casa, que você não precise se locomover. Certo? Então, primeira base, tem o entrevistado, que é o nome e a idade, certo? Se for um amigo, você bota um amigo de lado. Se for qualquer parente, você bota o grau de parentesco, certo? Se for sua mãe, você bota o nome dela e bota de lado mãe, ok? E assim por diante. Primeira pergunta, qual é o seu sonho para um futuro próximo? A pessoa vai dizer e você vai responder, ou no seu livro ou no seu caderno. Qual é o seu sonho para um futuro distante? Segunda pergunta.
Terceira, o que você considera sua principal atitude empreendedora? Interrogação. Por que? Interrogação. Quarta pergunta, qual atitude empreendedora você acredita que precisa desenvolver? Interrogação. Próxima pergunta. Quinta, de que forma você acha que conseguirá essa evolução? Interrogação. E a sexta e última pergunta, você acha que a convivência com os colegas na escola pode colaborar para as atividades empreendedoras? Interrogação. Caso sim, como? Interrogação. Então, se não for nenhuma pessoa do seu âmbito escolar, aí a pergunta é só você retirar essa parte da escola aí, né? Você acha que a convivência com os amigos do trabalho ou com as pessoas de casa colabora para as suas atitudes empreendedoras? Se sim, ok, certo? Então, essa é a nossa primeira parte da nossa atividade de casa de hoje, certo? Que é a entrevista da página 20, independente do livro ou sem o livro, ok? Então, no nosso capítulo 3, ele já fala do comportamento empreendedor, certo? Então, primeiro a gente vai relembrar duas coisas. A primeira, atitude, certo? E a segunda, comportamento. Eu preciso ter atitude para fazer algo. Para começar algo, eu tenho que ter uma atitude. Então, nós temos aí a atitude para fazer algo e o comportamento, que é a ação em si. Como é que eu vou me comportar para poder realizar algum tipo de atitude, certo? Então, as famosas CCS, que são as características do comportamento empreendedor, se baseiam num conjunto de habilidades e competências empreendedoras de sucesso, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então, elas foram criadas pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, certo? E também para a Unesco, certo? Que foi difundida no Brasil pelo Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequenas Empresas, conhecida como SEBRAE. Não sei se vocês já ouviram falar no SEBRAE e na Unesco. Então, é aí que vai entrar a nossa questão de número 2, certo? Então, a nossa atividade de casa começou assim. Primeiro, na página 20, com a entrevista, certo? Se você está anotando tudo no seu caderno direitinho, ou então tudo no seu livro, a primeira parte da nossa atividade de casa, você pode fazer no livro, quem tem o livro, né? Já vai colocar aí na página 20, atividade de casa. Essa entrevista conta como a nossa primeira questão, certo? Aí você vai para a nossa segunda questão, que você vai pesquisar como a Unesco trabalha, certo? Aí você vai colocar aí, questão 2, pesquisar sobre, 2 pontos. Primeiro é a Unesco, certo? Vírgula. ONU, são 3 letras maiúsculas. ONU, Organização das Nações Unidas. E o SEBRAE, certo? Com S maiúsculo e todas as letras minúsculas, SEBRAE, certo? Então, essa é a nossa atividade 2, que você já vai estar anotando aí no seu caderno, na disciplina de oficina de negócios, que nós não podemos misturar com a disciplina de matemática,
certo? Então vamos falar sobre elas. Busca e oportunidade de iniciativa, persistência, correr risco, exigência de qualidade, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Se você que me ouviu falar essas 10 características, ou você está com o livro aí aberto, na página 22, você sabe me dizer qual dessas características combina mais com você? Agora é você que vai responder, certo? Na nossa atividade de casa, você vai responder aí na questão de número 3, ok? Então, já vou ditar para você responder. Questão 3, qual? Aí eu vou botar a sigla, tá? CCES, porque toda vez que eu falar CCES, você já sabe que eu estou falando das 10 características do comportamento empreendedor. Qual a CCES mais combina com você? Certo? Aí você tem aqui um exemplo, certo? Eu vou falar o meu e vocês na atividade de casa vão falar o de vocês, certo? Vamos ver aqui, eu vou escolher o meu que eu acho que mais... Você pode ter várias, certo? Eu também tenho vários, mas eu só quero que vocês escolham uma, certo? Como se fosse a principal de todas. Então, eu vou escolher comprometimento, certo? Eu acho que de todas as características, a que combina mais comigo é comprometimento, certo? Eu sou muito comprometida, né, em ter ali o meu objetivo e fazer com que tudo caminhe para que dê certo, né? Comprometida que tudo que eu almejo para mim, eu consiga conquistar, né? Então, comprometimento seria aí a minha resposta e você vai dar a sua resposta na questão de número 3. Então, todas as características do comportamento empreendedor, elas são exploradas dentro do mercado de trabalho. Seja você um empresário, seja um colaborador, certo? Mas podemos afirmar que ao longo do nosso cotidiano, elas são fundamentais para toda a nossa dinâmica social. Porque antes da gente ser profissional, somos seres humanos. Todos os seres humanos fazem parte aí de vários grupos sociais, né? E vocês estão passando pelo grupo chamado comunidade escolar. Vocês têm o grupo de vocês, que é o grupo chamado de familiar, né? Que é o primeiro grupo que vocês pertencem. E vocês fazem parte também do grupo escolar, que é o segundo grupo, certo? Se vocês fazem parte de outro grupo, certo? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Um exemplo, se você tem uma determinada religião que você vai à igreja, então você tem o seu determinado grupo da igreja. Se você faz algum curso, então você tem o seu grupo do seu curso, ok? Você tem o seu grupo de amigos, né? Você tem o seu grupo, se você pratica algum esporte, você tem o seu grupo no esporte. Então, cada pessoa, né, individualmente participa de vários grupos, né? Então, os principais são o grupo familiar e o grupo escolar, que é o que vocês estão fazendo parte agora, certo? Então, essas características podem acompanhar a nossa vida desde cedo, certo? E tem aí importantes realizações dentro de cada grupo que nós pertencemos.
Também é muito importante a gente observar desde cedo aquelas características que a gente tem mais desenvolvida e aquelas características que a gente tem menos desenvolvida, conhecendo nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, buscando sempre melhorar. Todo mundo tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Só que tem pessoas que procuram sempre melhorar e tem pessoas que não procuram o melhoramento. Então, nós vamos conhecer agora as características do comportamento empreendedor, certo? Então, vamos ver exemplos dessas características e, para isso, vamos observar o que é que diz o conceito, a característica e vocês vão explicar, certo? Então, agora vocês vão fazer aí como atividade de classe, certo? Coloca aí na página 23, 24 e 25. Classe, certo? Dia 5/4/2021, você coloca aí no seu livro, páginas 23, 24 e 25, que você vai fazer assistindo o nosso vídeo e vai fazer agora, que é a atividade de classe. Depois nós continuamos com a nossa atividade de casa, tá? Cuidado para não misturar. Deixa a atividade de classe numa folha e a de casa em outra folha para quem está sem o livro. Porque quem está com o livro vai responder essa atividade agora no livro, ok? Nem preciso falar que quem está com o caderno vai responder agora, vai colocar a página e vai realizar a atividade. Então, ele diz aí no começo: busca de oportunidade e iniciativa. Tópico 1. O que é que diz? Consiste em ser proativo, ou seja, antecipar as situações, não simplesmente reagir, não esperar que as oportunidades caiam do céu e buscar quando elas aparecem, aproveitá-las ao máximo. Aí você vai dizer o que é que você acha disso, certo? Ele pede para usar a trajetória de Luana como referência. Então, a gente vai voltar e ver a trajetória de Luana, certo? Vamos observar. Eu vou ler só e vocês vão só acompanhar a leitura, certo? Luana, seu propósito é participar de uma Olimpíada de Conhecimento. Acredita que se tiver dedicação e disciplina, ela vai ter um bom desempenho. Ela também acredita que a melhor ferramenta para conseguir é ter uma rotina de estudos. Logo, ela tem uma atitude bastante favorável à sua participação. Com isso em mente, Luana procurou saber como poderia se inscrever na Olimpíada. Com a ajuda dos seus pais e dos seus professores, providenciou sua inscrição. Fez um cronograma de estudo com metas diárias e semanais, sacrificando temporariamente idas ao cinema e passeio com os amigos. Pediu ajuda aos professores e colegas para solucionar os problemas e que tinha mais dificuldade. E tentava mais do que uma vez quando não conseguia acertar uma questão, buscando se dedicar melhor a si. Ao final de cada dia, ela avaliava se tinha estudado o suficiente ou se havia atrasado algo. Luana sabia que não vencer seria uma possibilidade, mas ela estava preparada para isso. Ela convenceu seus pais a investir na sua inscrição e preparação, fazendo acreditar que mesmo se não vencesse, aquela seria uma oportunidade para avaliar seus conhecimentos, certo?
Então, aí, Luana teve atitudes empreendedoras, porque está relacionado ao dia a dia de Luana. Então, vocês vão explicar, na primeira característica, como foi que Luana buscou oportunidade e teve iniciativa, certo? Vocês vão dizer aí na linha o que foi que Luana fez. 2. Persistência. Conceito. Consiste em não desistir diante dos obstáculos, mas buscar entendê-los sempre que necessário, fazer ajustes e planos e esforçar-se para ser bem-sucedido, desenvolver habilidades e competências para concretizar os projetos. Então, como foi que Luana se tornou persistente? Você vai escrever aí o que é que você acha que Luana fez para ser persistente na parte número 2. Número 3. Correr riscos calculados. Conceito. Consiste em assumir risco, mas não de qualquer jeito, com cuidado para avaliar as situações. Estudar as possibilidades para reduzir as probabilidades de erro e só tomar decisão depois de estudar com muito cuidado as chances de sucesso. Então, no exemplo 3, aí você vai dizer o que foi que Luana fez. Qual foi o risco que Luana correu aí. 4. Exigência de qualidade e eficiência. Consiste em dar o seu melhor, aprimorar as suas habilidades, buscando cumprir os prazos e até superar. Aí você vai dizer o que foi que Luana fez com consistência e qualidade. 5. Comprometimento. Conceito. Consiste no sacrifício individual, na responsabilidade dos seus objetivos e nas tarefas, além de ter um bom empenho e um espírito colaborativo nas atitudes em equipe. O que foi que Luana fez que ela teve comprometimento? Você vai responder no 5. 6. Busca de informações. Conceito. Consiste em estar sempre atualizando o que acontece no cotidiano, buscar as maiores informações possíveis, certo? E ter qualidade para fazer as suas atividades com confiança, certo? Então, o que é que Luana fez para buscar informações? Página 25, que é a nossa última da atividade de hoje de classe, certo? Então, número 7, estabelecimento de metas. Conceito. Consiste em estabelecer objetivos, criar etapas para a realização, determinar prazos para cada etapa, critérios para avaliar se cada uma foi cumprida de uma forma satisfatória. Alguns objetivos podem ser realizados no curto intervalo de tempo. Já outras, que tem que ter maior esforço, pode ser cumprido aí com um prazo maior. Então, o que foi que Luana fez? Qual foi as metas que ela estabeleceu para si? 8. Planejamento e monitoramento sistemático. Conceito. Consiste em organizar tarefas, planejar etapas e prazos com base em informações, organizar sobre o que você está realizando. Também requer atenção às mudanças que possam desviar os planos, estando disposto a reformular rapidamente, sempre que o imprevisto comprometer o planejamento original. Então, como foi que Luana planejou tudo o que ela teria que fazer? Aí você vai responder na questão 8. Questão de número 9. Persuasão e rede de contatos. Conceito. Consiste em argumentar e influenciar pessoas a se articular com outros indivíduos para atingir objetivos ou mobilizar pessoas em torno de um projeto, criando redes de relacionamento.
como foi que Luana teve aí a sua rede de contato, certo? E a nossa última característica, a 10, independência e autoconfiança. Conceito: consiste em valorizar a opinião dos outros, mas confiar sobretudo na sua opinião e na sua capacidade de realizar seus propósitos com determinação, autonomia e otimismo. Então, na 10, você vai dizer o que foi que Luana fez, que teve independência e autoconfiança. Então, essa é a atividade de vocês de hoje de classe, ok? Que vocês vão fazer nesse momento, enquanto estão acompanhando a aula, certo? Eu li o texto de Luana e vocês vão colocar as atitudes que Luana teve de acordo com todas as características do comportamento empreendedor, certo? Dentre as características do comportamento empreendedor, vamos falar um pouco mais sobre o planejamento e o monitoramento sistemático. O planejamento é uma forma principal e fundamental para o nosso propósito. Por quê? Porque se eu quero realizar algo, eu tenho que ter um planejamento. Eu vou me planejar para amanhã eu me acordar cedo, organizar as minhas coisas, assistir às minhas aulas, fazer todas as minhas atividades, certo? À tarde eu fazer as atividades de casa e à noite me programar para fazer outra coisa. Então, tudo tem que ter um planejamento. Às vezes nós fazemos as coisas sem planejar, mas o planejamento é uma ferramenta fundamental para a realização dos nossos propósitos. Com ela, podemos avaliar onde estamos e que caminho seguir. O que é que eu tenho para seguir o meu caminho, né? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são os que faltam, certo? Podemos planejar um evento, um negócio, uma rotina de estudos, um trabalho, uma viagem, algo que você queira fazer com seus amigos, com sua família. Tudo aquilo que a gente pretende realizar no futuro próximo ou distante vai ser bem muito mais planejado, né? Vai ser assim muito mais sucedido se tiver um planejamento anterior, certo? Então essa parte aí vocês vão botar onde a gente parou, certo? Que é essa parte aí do planejamento e monitoramento sistemático, certo? Então, vocês estão vendo na próxima página 27, que tem uma tabelinha de estudo, certo? Não só de estudo, porque tem aqui o horário, tem segunda, tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Se você estuda também no sábado e domingo, ok. Se não, você tem aí a lista das suas atividades. Mas a gente não vai fazer isso agora não, certo? Só nas aulas em breve. Por enquanto, nós ficamos com a atividade, certo? De classe, né? E com certeza vocês já devem ter respondido a página 23, 24 e 25. E a de casa, questão 1, nós começamos com a entrevista na página 20. Questão 2, para vocês fazerem uma pesquisa sobre a ONU, a Unesco e o Sebrae. E a questão 3, para vocês colocarem qual é a característica do comportamento empreendedor que mais combina com você. Lembrando, crianças, eu só quero uma característica. Mesmo que você se identifique com as 5, né, ou com 10, ou com 3, ou com 7,
Eu só quero uma para a gente começar, ok? Você vai escolher a que mais combina com você, certo? E a questão 4, para a gente encerrar a nossa atividade de casa, certo? Você vai colocar 2 objetivos que você tem para esse ano de 2021, tá? Eu sei que vocês podem ter 1000 motivos, porque nós estamos no mês de abril, ainda temos até o mês de dezembro. Eu ainda quero fazer muita coisa agora no início de abril até dezembro, certo? Tenho muita coisa que eu quero fazer e eu acredito que muitos de vocês também têm. Mas eu só quero 2 objetivos para 2021, certo? Questão 4. Escreva 2 objetivos para 2021, certo? Então, pode ser para o meio do ano, pode ser para o próximo mês, pode ser para mais perto ou então para o final de dezembro. Portanto, tem que ser para esse ano, ok? Você só vai escolher 2 e vai escrever aí, certo? Então, você precisa mandar a foto somente da sua atividade de casa, ok? Essas 4 questões, incluindo a entrevista pelo aplicativo, tá certo, crianças? Espero que vocês tenham um ótimo início de mês, uma ótima segunda-feira. Boa aula a todos e até a nossa próxima aula de oficina.